Bom dia, pessoal. Bom dia. Deus abençoe muito o nosso dia. Que seja um dia cheio da presença de Deus. Que Ele venha mesmo sobre essa live. Que Ele fale aos nossos corações. Que seja um mover dEle. Que Ele traga o renovo para essa nova semana que se inicia. Que Ele coloque gratidão no nosso coração. Que sejamos gratos por mais um dia, por mais uma semana que está começando. Que sejamos gratos pela nossa vida, por mais um milagre da vida, que é estarmos vivos, né, nessa manhã. Que sejamos gratos pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Que sejamos gratos por poder estar nessa manhã juntos, em comunhão, né, vivendo realmente esse propósito de conhecer mais de Deus. Então, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma manhã. Obrigada por mais um dia, por mais um milagre da vida. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos, pela Tua infinita misericórdia e pelo Teu infinito amor. Obrigada pelo Teu perdão e pelo Teu renovo, Pai, diariamente sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, fale aos nossos corações essa manhã, Pai. Vem mesmo como um bálsamo sobre as nossas almas, trazendo um renovo, Pai. Tira toda e qualquer distração, que estejamos presentes exatamente nesse momento, agora, contemplando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Passa final de semana, a gente fica sem se ver nos 2 dias. E eu já sinto falta das nossas lives. Mas como é bom, como é precioso também esse momento, né, de descanso no final de semana. E o Senhor tem me ensinado muito sobre isso, sabe? Sobre verdadeiramente desligar e descansar. Viver aquele momento ali. Não pensem também que eu sou uma pessoa super tranquila. Eu também tenho, né, as minhas vulnerabilidades, as minhas ansiedades. Então, desconectar, gente, é tão bom. Desconectar é tão bom. Passar tempo ali com a família, passar tempo ali com a presença de Deus, passar tempo ali fazendo coisas do nosso ordinário, sabe? É tão precioso. E é sobre isso que eu tô sentindo de falar e que a palavra também vai falar sobre isso. Hoje nós vamos finalizar a 2ª carta aos Coríntios. Bom dia, mamãe! Nós vamos finalizar a 2ª carta aos Coríntios. Olha que bênção, nós começamos lendo em Mateus juntos e agora nós já vamos entrar em Gálatas. E contextualizando um pouquinho do que foi lido aqui na 2ª carta aos Coríntios, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e quanta coisa ele está nos ensinando, né? Aquela igreja, a gente só relembrando que aquela igreja de Corinto era uma igreja que estava sofrendo muito, por muitas divisões, Só que infelizmente é o que a gente vê acontecendo exatamente nos dias de hoje. Muita coisa não tem mudado, né? Quantas igrejas se dividindo, quantas pessoas brigando, quantas pessoas, né, se dividindo e esquecendo do foco principal, que é Cristo. O apóstolo Paulo estava chamando as pessoas justamente para isso. Ei, voltem os seus olhos naquilo que verdadeiramente importa, né? E aí ele fala tanto do pecado também, o quanto o pecado nos afasta da presença de Deus. Na semana passada, na sexta, nós falamos sobre ingratidão. Não sejam ingratos. O apóstolo Paulo, ele estava cansado, né? Ele, nessa 2ª carta aos Coríntios, ele é totalmente vulnerável, né? Ele é totalmente vulnerável. Ele fala: nossa, eu fico cansado, eu fico triste, desanimado em alguns momentos, né? Não sejam ingratos. Quantas coisas nós temos feito por vocês. E é dessa forma que às vezes a gente age com Deus, né, gente? Nós somos tão ingratos. Quantas bênçãos nós recebemos diariamente. Só desse momento, só da gente acordar,
da gente ter o presente de estar vivo. Quantas pessoas queriam isso hoje e não tiveram esse privilégio de acordar mais uma manhã, né? Quantas pessoas queriam o privilégio de ter o pai, de ter a mãe, de ter filhos e não tem. E nós que temos tantas vezes, nós murmuramos, nós negligenciamos nossos relacionamentos com as pessoas. Quantas vezes as pessoas queriam ter um trabalho e não tem, e a pessoa que tem um trabalho tá sempre reclamando, tá sempre murmurando, tá sempre de cara fechada. Quantas pessoas queriam ter saúde nessa manhã e estão no hospital, e se você tá na sua casa, no seu trabalho, tomando café, podendo contemplar esse momento, ou se você tá no hospital, glória a Deus pela sua vida, você tá vivo, você acordou, né? Então, tudo é motivo para agradecer, só que nós focamos só em grandes coisas, só que a gente esquece que a grande parte da vida, a grande bênção da vida, ela é pequena diante dos nossos olhos. E aí o apóstolo Paulo, né, no final da segunda carta aos Coríntios, ele vem contemplando a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Então, para você que está se sentindo fraco hoje, que está se sentindo desanimado, eu queria te falar que é na sua fraqueza, Deus ama as nossas fraquezas. Deus ama quando a gente abre o nosso coração para Ele. Não é murmurando a quatro cantos da vida, né? Falando, nossa, tá chato, tô cansado, tô isso. Não. Deus não gosta disso, que a gente saia murmurando, que a gente saia reclamando, né? Que tipo de cristão nós somos? Que só reclamamos que a vida é ruim, que a vida é isso, que a vida... Não, a gente tem que ter alegria em viver, em tudo dar graças. É fácil? Não. Esse é o nosso maior desafio. Esse é o nosso maior desafio. E por isso que eu gosto de aprender tanto com o apóstolo Paulo, né? Porque ele era vulnerável. Ele era vulnerável. E ele falava a todo momento tantas batalhas que ele enfrentou. Gente, a gente leu Atos juntos, né? O apóstolo Paulo foi preso. Ele tá lá preso e tá lá louvando a Deus no meio da prisão. Em tantos momentos a gente tá dentro de casa e fala, tô entediado. Meu Deus. Ai, que saco. Nossa, não consigo. Sabe? A gente coloca as nossas preocupações em momentos tão pequenos. Então o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando a verdadeira alegria da vida, a sermos vulneráveis a Deus, a nos alegrarmos na nossa fraqueza. Então, se você está com sua Bíblia, nós vamos ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, vamos terminar ela hoje, para a gente entrar em Gálatas amanhã. E junto com essa leitura, eu quero fazer uma comparação com um personagem muito famoso da Bíblia, que ao contrário do apóstolo Paulo, teve tudo, mas se sentia completamente vazio. Vocês vão entender, vamos começar lendo, tá? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. É necessário que eu continue a me gloriar-me com isso. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta. Os números, os capítulos são colocados posteriormente, gente, para nos ajudar na leitura. Então, por isso que tantas vezes a gente não entende, porque a gente só chega no capítulo, começa a ler e fala, é necessário que eu continue a me gloriar com isso. O que ele está se gloriando, né? Mas lembrando que no capítulo 11, ele está falando sobre os seus sofrimentos, sobre as suas batalhas, né? Que as pessoas estavam condenando. Só vamos contextualizar. As pessoas daquela cidade chegaram um grupo de falsos apóstolos, né? Que se diziam profetas. Por isso que a gente tem que ter muito temor e tem que conhecer muito as obras de Deus, pra gente não cair, né, nesses falsos profetas, cair no que se diz ser palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito temor mesmo e conhecer quem Deus é pra gente, né, não se desviar. Então haviam essas pessoas que estavam fazendo um murmurinho, que estavam indo contra o que Paulo pregava,
eles estavam indo contra o que Paulo pregava. E aí eles estavam falando do quê? O que eles estavam acusando Paulo? De que Paulo se vangloriava, de que Paulo ficava falando das suas experiências. E aí, o apóstolo Paulo ele começa justamente falando isso. É necessário que eu continue a me gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, aqueles homens falavam que ele falava às vezes muito de si, das suas experiências, das suas visões, do que o Senhor estava dizendo para ele. Mas o apóstolo Paulo está falando o quanto é importante a gente falar sobre os nossos testemunhos, as nossas experiências com o Senhor, né? O quanto um testemunho edifica a vida de outra pessoa. Às vezes você passou por um milagre de cura e a pessoa que está lá, né, com um diagnóstico tão ruim, vai ouvir o seu testemunho de cura e vai falar: ei, é possível acontecer comigo, aconteceu com ela. Às vezes você viu o testemunho de uma pessoa que estava passando dificuldade financeira, dificuldade na vida. E o quanto o Senhor veio e transformou toda a vida dela, né? De pouquinho em pouquinho, você fala: glória a Deus, isso também pode acontecer na minha vida. Então o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Mesmo que eu não ganhe nada com isso diante de vocês, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui o apóstolo Paulo ele vai falar em terceira pessoa, mas aqui é ele falando sobre a própria história, porque os estudiosos aqui da Bíblia falam que é exatamente o tempo de conversão do apóstolo Paulo. Então ele fala como se fosse falando de uma outra pessoa, mas é sobre ele mesmo, né? Mas é para justamente as pessoas não ficarem falando tanto que ele está se vangloriando com a sua própria história. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi do corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora dele, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ao paraíso que eles dizem é o céu. E ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me glorificarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Naquela época, eles falavam no terceiro céu aqui, né? Eles dividiam, era uma forma deles falarem. O primeiro céu era o céu que eles falavam dos pássaros, o céu que a gente via, né? O segundo era onde ficavam as estrelas, o sol, a lua. E o terceiro era onde Deus estava. Então eles falavam, quando eles tinham uma experiência com Deus, uma experiência com o Senhor, eles falavam que eles tinham ido ao terceiro céu, que eles tinham tido uma experiência com Deus. Glória a Deus por isso, né? Então ele falou: olha, eu me glorifico nas minhas fraquezas, na minha vulnerabilidade. E a história do apóstolo Paulo, ela é o oposto de uma que a gente conhece bastante, né? O apóstolo Paulo, ele não tinha riquezas, ele vivia, gente, das pessoas ajudando, da igreja ajudando ele ia de cidade em cidade. Pensa a dificuldade, não é igual hoje, que você pega um carro, você pega um avião, aí você vai pregar em outra igreja, e aí você vai ajudar, você vai fazer uma missão, né? Lá na África, então você pega o avião, vai, não naquela época, a dificuldade que era, eles iam em barcos, né? Eles iam andando, e ele conta, né, na história de Atos, na leitura de Atos, ele conta tantas dificuldades que ele teve. E aí, em comparação, a gente tem uma história na Bíblia, lá em Eclesiastes, que é a história do rei Salomão. O rei Salomão, gente, ao contrário do apóstolo Paulo, ele tinha tudo. Pensa tudo que você quer ter na vida. O rei Salomão tinha. Pensa toda a riqueza do mundo. O rei Salomão tinha. Pensa o melhor vinho ele bebia. Aquele vinho de $1 milhão.
não era nada para ele. Os maiores castelos, as princesas mais lindas. Ele tinha um harém, gente, na casa dele, né? Ele tinha toda a riqueza do mundo, as maiores viagens. Pensa a viagem que você quer fazer, o seu sonho de consumo, o carro que você tanto sonha. Você acha que isso vai completar a sua vida? Você acha que quando você tiver toda a riqueza do mundo, você vai ser totalmente feliz, né? O rei Salomão, ele tinha tudo isso. Ele tinha tudo isso. Mas ele tinha um vazio dentro dele, que nada era capaz de preencher. Ele fala lá em Eclesiastes, no capítulo 12, que ele percebeu que foi inútil correr atrás do vento. Não há proveito nenhum no que se faz debaixo do sol. Ele diz assim: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, tudo era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Gente, o apóstolo Paulo, ele começa aqui falando o tanto que ele desprezou a sua própria vida, o quanto foi inútil correr atrás de nada. Ele está querendo dizer que é ruim ter todas essas coisas? Não, mas que de nada adianta ter tudo isso se você não tem o principal. O rei Salomão, gente, ele fala no capítulo tudo que ele dizia para mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, né? Mas isso também é inútil. Ele falou, gente, que ele tinha tudo. Ele falou: decidi-me entregar ao vinho, à extravagância, né? Ele falou aqui que ele lancei em grandes projetos, construí grandes casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar bosques, comprei escravos, escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também bois, ovelhas, do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Servir-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Gente, o rei Salomão, ele tinha tudo. Ele tinha gente para vestir ele. Ele tinha gente para abanar ele. Ele tinha gente para ele ficar lá deitado e servir o melhor vinho. Ele tinha um harém de mulheres. Ele tinha tudo. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. O que ele está falando? Ele não se negou a nenhum prazer carnal. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa do meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o meu trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Eu tinha tudo que um homem, que uma mulher poderia querer ter. Eu tinha tudo, mas eu era uma pessoa vazia. Eu era vazio. Quando eu parei para pensar, era correr atrás do vento. Era correr atrás do vento. Dá para você agarrar o vento, gente? Não dá. Dá para você correr atrás do vento e estocar o vento? Não dá. Dá para você guardar o seu tempo, que é o que você tem de mais precioso, a sua vida? Não dá. Então, a gente está aqui, né? A gente está lendo a segunda carta aos Coríntios, mas eu quis trazer para vocês a comparação com o rei Salomão, a diferença da vida do apóstolo Paulo e do rei Salomão.
Nós estamos querendo viver como o rei Salomão em muitos momentos. Nós estamos vivendo em uma geração que, infelizmente, está doente. Uma geração perdida, uma geração ansiosa. Gente, não tem uma geração que tem tirado tanta sua vida como essa geração atual. Não tem uma geração que tem se divorciado tanto como essa geração de hoje. Não tem uma geração que está tão perdida, frustrada, adoecida como a nossa geração de hoje. Por quê? Porque nós queremos tudo fácil. Nós achamos que toda a riqueza do mundo vai nos satisfazer. Nós achamos que as coisas que os nossos olhos são capazes de contemplar é aquilo que vai contemplar o nosso coração, a nossa alma. Mas a gente está enganado. E o rei Salomão, ele vem para dizer isso. E ele diz aqui, não há nada novo debaixo do sol. Gente, não há nada novo. Não há nada que ninguém não tenha experimentado. Todos os prazeres mundanos aí, né? Tudo, não há nada debaixo do sol. Não há nada. Só existe apenas uma coisa que é capaz de nos completar. E aí, quando a gente faz o paralelo com o apóstolo Paulo, ele fala, em todo momento, em tudo dai graças, todavia eu me alegrarei. A gente vê o apóstolo Paulo sendo preso e cantando louvores, né? Sendo picado por cobra e se mantendo vivo. Ninguém para, gente, uma alma feliz. Ninguém para uma vida grata ao Senhor. Não para. Sabe, pode vir a tribulação que for, o problema que for. A pessoa, ela não vive pelo que os olhos dela conseguem apenas enxergar. Ela não vive apenas pelos problemas que os olhos conseguem ver. E aí, gente, a gente vive em um mundo tão ingrato de tanta aparência. A gente vai entrando em dívidas, a gente vai fazendo coisas que a gente não pode. A gente sempre quer viver aquilo que a gente não tem. A gente nunca é grato por aquilo que a gente já está vivendo. Ei, você tem tudo o que você precisa para o dia de hoje. Talvez você acordou hoje ou você foi dormir ontem falando, nossa, como eu queria um outro emprego. Nossa, como eu queria Nossa, como eu queria viajar. Gente, é verdade, glória a Deus. Nós temos sonhos. O Senhor, né? Ele nos permite que sonhamos grande. Se você está insatisfeito com o seu trabalho, não há nada de errado de você buscar um trabalho melhor. Não há nada de errado de você buscar, né, um carro melhor, buscar viajar. Não há nada de errado nisso. Desde que você entenda que não é isso que vai contemplar, que vai completar, o seu coração. Não é isso que vai fazer você feliz. Porque se você não entender o que te faz feliz hoje, se você não colocar o seu coração junto ao coração de Deus, no dia de hoje, com o pouco que você tem, quando você conquistar o trabalho que você sempre sonhou, a posição que você sempre sonhou, o carro que você sempre sonhou, aquilo vai ser descartável. Você vai conquistar e 1 minuto depois você já vai querer mais. Porque é isso. O nosso desejo carnal, ele tem fome o tempo inteiro. Ele tem fome o tempo inteiro. Vocês já perceberam? Por isso que em tantos momentos a gente come mais do que a gente deve. Em tantos momentos a gente come mais do que a gente deve. Porque o nosso corpo, ele não se satisfaz. Ele vê uma comida gostosa ali, você vê um bolo de chocolate. Você tá com vontade de comer um bolo de chocolate? Você pega um pedaço e come. Não, o nosso corpo, ele quer mais, 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 mais. Aí você termina, o que aquilo traz pra sua vida depois? Culpa. Gera uma culpa tão grande, né? Você fala, pra que eu comi tanto? Nossa, agora eu tô pesado. Eu não consigo nem
andar direito de tanto que eu comi. É isso que o pecado faz na nossa vida. É isso que o pecado faz na nossa vida. Quanto mais você peca, mais você quer pecar. Quanto mais você dá prazer para sua carne, mais prazer a sua carne quer. É um ciclo vicioso sem fim. E aí você chega lá na frente e você fala, pera, de nada adianta, eu tô correndo, tentando guardar o vento. Eu tô perdendo o que tem de mais precioso, que é a minha vida. Gente, a gente não tem tempo a perder. Mas ao contrário do que o mundo prega, de que você não tem tempo a perder, viva a sua vida. Ao contrário do que o mundo prega de viva a sua vida, é viver uma vida de libertinagem, é viver uma vida fazendo o que você quiser, isso não vai te trazer felicidade alguma. Felicidade alguma. Né? Na sexta-feira eu falei algo e aquilo ficou recuando no meu coração. Não troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. O momento é passageiro. Os desejos são passageiros. Tantas pessoas estão perdendo o casamento por causa disso. Porque se deixam levar por prazeres momentâneos. Tantas pessoas estão se deixando levar a sua eternidade por apenas querer viver o aqui e agora, abraçando tudo que eu posso. E quando você vê, quando você deita sua cabeça no travesseiro, sua vida tá vazia. Exatamente, a gente nunca viu uma geração que se jogou tanto no mundo das drogas, no mundo da bebida, porque acha que aquilo vai completar. Sai, bebe o tanto que você quiser, faz o que você quiser. Vamos ver se amanhã você vai acordar feliz da vida, falando, minha vida tá ganha. Agora eu tô feliz, agora eu tô completo. Não. Você acorda com a ressaca moral, você acorda vazio, porque é ilusão. É ilusão. Agora, ciente da palavra de Deus, seja uma pessoa boa, faça aquilo que tem que fazer, né? Em tudo dai graças. Olhe o lado bom de cada coisa, para você ver se a sua vida não vai ganhar um sentido diferente. E o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. Olha, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando que ele tem espinhos na carne e nós vamos ter. Nós vamos ter espinhos na nossa carne. Talvez o espinho na sua carne seja um diagnóstico contrário do que você esperava. Talvez o espinho da sua carne hoje seja uma pessoa que te incomoda tanto, que te julga tanto, que te coloca tanto para baixo. Talvez o espinho da sua carne seja a sua própria família, que não te valoriza, que não te enxerga como Deus te enxerga, né? Mas o apóstolo Paulo, ele estava confessando que ele também tinha esse espinho na carne e que por vezes, ele pediu ao Senhor para tirar esse espinho da carne dele. E sabe o que o Senhor em todas as vezes falava com ele? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pois quando sou fraco
é que sou forte. Olha que lindo isso, gente. O apóstolo Paulo está sendo totalmente sincero e vulnerável com as suas fraquezas. E é isso que o Senhor espera da gente. Que a gente seja vulnerável. Se você tem um vazio aí dentro do seu coração, né? Se você tem algo que está te atormentando, uma angústia que está te atormentando, que você pode tentar suprir com tantas coisas, deixa eu te falar, você nunca vai conseguir suprir esse vazio que está dentro de você com coisas passageiras. Você nunca vai conseguir suprir, porque nós temos um vazio do tamanho da eternidade. De lá nós viemos, para lá nós voltaremos. Nós temos um vazio do tamanho da eternidade. Só que enquanto a gente não colocar os nossos olhos nisso, contemplar essa verdade, assumir essa verdade para a nossa vida, a gente vai continuar correndo contra o vento. A gente vai continuar tentando se satisfazer em coisas que nunca vão nos satisfazer. E aí a gente nunca vai dar graças nas coisas mais lindas que existem na vida, porque a gente está cansado sempre, gente. E deixa eu te falar, tudo cansa. Até não fazer nada cansa. Então a gente precisa, no momento que a gente está cansado, no momento que a gente está fraco, não é tentar achar que o mundo tem culpa do que você está passando. As pessoas que estão à sua volta não têm culpa alguma. Você ficar sendo mal-humorado com as pessoas que você vive, com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você tanto ama. Seja vulnerável a Deus. É a partir da graça dele que ele vai nos sustentar. É a partir da graça dele, né? E aí eu fico vendo hoje em dia, eu acho tão triste, sabe? Porque as pessoas, elas colocam só o lado negativo de todas as coisas. E elas pregam algo assim: não romantize a sua vida. Não romantize a maternidade, não romantize o casamento, não romantize nada. E aí, gente, claro, a gente tem que ser pé no chão. A gente tem que saber que, né, as coisas não são parque da Disney. A vida, a gente não vive na Disneylândia, né? A gente vive na vida real. E na vida real, nós vamos ter problemas. A grande questão é justamente essa. É que a gente acha que o momento que a gente vai estar feliz, que a gente vai estar em plenitude, é o momento que a gente não vai ter problema. Dessa forma, a gente nunca, vai conseguir ser feliz e nunca vai conseguir viver a plenitude de Deus, porque não existe uma vida terrena sem problemas. Você vai vencer uma etapa, você vai vencer um problema, logo vai aparecer outro. Você paga uma conta esse mês e fala, glória a Deus, paguei. Daqui 10 dias vai ter outra conta batendo na sua porta. E assim por diante, você vence um problema, você vence uma etapa, daqui a pouco vai vir um outro problema para você. A questão, a nossa vida não vai ser sem problemas. A questão é a gente encontrar a plenitude em meio a todos os problemas. E como que a gente encontra a plenitude em meio aos problemas? Olhando além daquilo que os nossos olhos veem. O apóstolo Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, nós lemos juntos no capítulo 4, no versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse é o segredo do apóstolo Paulo. Esse é o segredo por ele ter conseguido enfrentar todos os problemas, todas as perseguições, todas as pessoas falando mal dele. Ele não fixava os olhos naquilo que as pessoas estavam dizendo sobre ele. E nessa geração de hoje, a gente vive por aprovação.
a aprovação das pessoas. E quanto mais a gente olha para a aprovação das pessoas, menos a gente olha para a aprovação de Deus, o que Ele espera verdadeiramente da nossa vida. Nunca vivemos tão aprisionados do que nessa geração. Aprisionados por desejos que não são nossos. Aprisionados por sonhos que não são nossos. Porque nós estamos vivendo sonhos de outras pessoas. A gente passa uma vida olhando a vida de outras pessoas, produzindo sonhos de outras pessoas. E aí quando você se vê ali, na sua casa, às vezes você é mãe. Eu amo o exemplo da mãe, gente, porque eu acho tão bonito o se doar de uma mãe. Eu acho tão bonito. E sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão acabando com isso. Sabe o que o mundo está pregando? Ei, mulher, seja mãe não. Ei, homem, não seja pai não. Ei, não tenham filhos, é muito trabalhoso. Ei, mulher, você tem que ganhar o mundo. Você tem que ganhar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso. E glória a Deus, gente. Mas é tão lindo você ver um pai e uma mãe comuns, vivendo uma vida comum, em um momento ali, sabe? Comum. É isso que enche a nossa alma de felicidade. Aí às vezes você não é mãe, mas você tá ali com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, né? Com seus amigos. Então, olha o tanto que isso é bom. O tanto que isso é bom, o tanto que isso é maravilhoso. O mundo quer colocar no nosso coração um desejo de empoderamento, de ganhar o mundo. Só que a gente ganha o mundo e perde a alma. Perde a alegria de viver. Perde a presença de Deus. Perde o verdadeiro sentido da vida. Gente, não queiram ser aprovados pelas pessoas. Queiram ser aprovados por Deus. Sabe? Assentar na mesa. Gente, não tem coisa que eu amo mais do que assentar na mesa com as pessoas que eu amo. Não tem. Sabe, pra mim, todo momento aquele podia paralisar e falar: Deus, paralisa só um pouquinho esse momento. A cada café da manhã, sabe? Romantize mesmo a sua vida. Sabe? Não coloque seus olhos só no problema. Tantas pessoas dizem por aí: eu odeio a minha vida. Minha vida não tem sentido. Por quê? Porque a gente fixa só naquilo que não tem sentido aos nossos olhos. A gente perde de vista o que verdadeiramente importa. Então, olhe para a sua eternidade. Olha para o que te espera. Isso tudo aqui é passageiro. Quando você parar para pensar assim, todos os seus problemas vão ficar pequenos demais diante da imensidão que te espera. Diante da grandiosidade que é a graça de Deus. Então, romantize mesmo os seus momentos mais comuns. Quando você está ali passeando com a pessoa que você ama, de mãos dadas, tá? Só vocês dois. Olha para o céu, fala o quanto você ama aquela pessoa. Contempla aquele momento. Quando você está em uma mesa com seus familiares, contemple aquele momento, agradeça a Deus por aquilo. Sabe? Não sejam, antigamente eu acho que tinha muito isso, mas existem muitas pessoas que são assim, guardam sempre as melhores coisas para os outros, né? Então, o melhor talher é para visita, o melhor prato é para visita, a melhor roupa é para eu sair, a melhor roupa é para aquele evento, é para as outras pessoas. Não. O melhor prato, o melhor talher, a sua mesa mais linda são as pessoas que estão ali com você todos os dias. Então, em uma quarta-feira à noite, gente, arruma uma mesa. As pessoas vão falar: gente, que é isso? O que aconteceu?
É porque é dia de agradecer a Deus. A gente deixa para agradecer, para reunir só no domingo, no sábado, no Natal, no final do ano. Não! É hoje! Sabe? É hoje! Quando você chegar em casa, vai, arruma, coloca e fala: Deus, obrigada por esse momento. Você tá sozinho? Você mora sozinho? Arrume a mesa para você e para Jesus. Arrume a mesa para você e para Jesus. Convida Ele para sentar à mesa com você. Convida Ele para comunhão. Coloque a sua melhor roupa para você ficar em casa. Se arrume para Jesus. Ele merece sua melhor roupa todos os dias. A gente se esquece disso. A nossa vida é todo dia. Nós temos essa vida no dia de hoje. Não deixa para amanhã, né? E aí o apóstolo Paulo, ele tá falando isso. Olha, não espere uma vida sem problemas. Não espere uma vida onde você vai se sentir forte. Talvez você vai passar uma vida se sentindo fraco. Mas aí quando você olhar para trás e ver tudo que você já suportou, você vai falar: meu Deus, glória a Deus por isso. Olha o quanto eu sou forte e estava me sentindo fraco. Quanta coisa eu já suportei até aqui. Quanta coisa eu já passei. Não vai ser mais essa tempestade que vai me derrubar. Eu sou forte não porque eu me basto, não porque eu consigo fazer as coisas por mim mesmo, mas é porque é a graça de Deus que me sustenta, né? Porque é a graça de Deus que me sustenta. E aí o apóstolo Paulo fala sobre isso que eu estava falando. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Visto que os amo tanto. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu amo tanto vocês que eu vou fazer de boa vontade, eu vou fazer por amor, mesmo que eu não esteja sendo recompensado. Porque é muitas vezes assim, né, gente? A gente tem que fugir disso. Por isso que a palavra de sexta-feira é: não seja ingrato. A gente tem que fugir da ingratidão. Porque o apóstolo Paulo está se sentindo, né, desolado, porque as pessoas daquela igreja não estavam valorizando ele. Mas ele está falando: independente do que, se vocês estiverem me amando, se vocês estiverem falando mal de mim, independente do que estiver acontecendo, eu vou fazer de boa vontade e por amor que eu tenho a vocês, vou entregar tudo que eu tenho. E às vezes tudo que a gente tem nem é financeiro, é o nosso tempo. Entregue o que você tem para as pessoas que você ama. Entregue o seu tempo, né? Mesmo que as pessoas não estejam te valorizando como você deveria, faça isso para Deus e não para as pessoas. Faça isso para Deus e não para as pessoas. Não espere ser valorizado pelos outros. Mas, se você reconhece o quanto Deus tem feito por você, você não pode ser ingrato. Então fuja da ingratidão do mundo. Seja você grato, né? Tudo que as pessoas fizerem por você, mostre gratidão, gente, pela pequena coisa, pelo pequeno ato da pessoa. A pessoa te coou um café, mostre: nossa, esse é o café mais gostoso que eu já tomei, obrigada. Obrigada de verdade, obrigada por esse almoço. Nossa, mãe, obrigada por esse almoço. Nossa, pai, obrigada por tudo que o Senhor faz por mim. Às vezes a gente esquece disso. Nossa, filho, obrigada por me ter feito mãe, por me ter feito pai. Agradeça seu amigo que esteve com você na dificuldade. A gente não pode se esquecer disso, né? Mas tudo que você fizer, faça com todo o seu coração. Faça para Deus, né? Então, no dia de hoje, se entregue aos seus afazeres mais comuns para Deus. Talvez você vai fazer esse almoço, vai falar: eu vou fazer o melhor almoço. Gente, todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem que declarar sobre a nossa vida: esse é o dia mais feliz da minha vida, até o dia de hoje. Porque é o único que eu tenho. Não dá pra você viver o ontem, nem dá pra você viver o amanhã. Então, hoje é o dia mais feliz da sua vida.
vai ser o melhor dia da sua vida. Se vai ter dificuldades ou não, eu não sei. Mas uma vida plena não é uma vida sem dificuldades, sem sofrimentos. É uma vida cheia da presença de Deus. É uma vida entregue a Ele. Quanto mais, gente, você se doa para Deus, mais abastecido você é. Quanto mais você transborda o amor de Deus, mais Ele transborda de volta o amor dele sobre você. Você nunca vai ficar vazio do amor de Deus se você estiver transbordando Ele. Porque é assim, ó, é uma fonte de água viva. Você sai de um lado, mas está jorrando de outro. Então não pare em você. Seja grato com as outras pessoas, transborda o amor sobre a vida de outras pessoas, né? No dia de hoje, se você está sentindo, sua alma está abatida, sabe? Tantos problemas emocionais seriam curados se a gente se completasse no nosso espiritual. Mas nem tudo é espiritual, então busque a ajuda, né? Tanta coisa que o Senhor nos entrega. Hoje nós temos, graças a Deus, tantos profissionais que podem nos ajudar nisso. Mas não deixa sua vida se esvaziar pela depressão, pela ansiedade. A sua vida é muito mais do que isso. Acontece que em muitos momentos a nossa vida é como um óculos. Você está com um óculos. E o óculos vai embaçando, vai se sujando pelas nossas experiências da vida. Pelas nossas experiências da vida. E aí quando você vê, você não está enxergando nada, mesmo com os seus óculos. Tá tudo embaçado. É isso que esses sentimentos que assolam nossa alma faz. Eles embaçam a nossa verdadeira visão da vida. As coisas perdem um pouco a cor, as coisas ficam um pouco sem sentido. Então, às vezes, você precisa de pessoas que vão vir aqui e vão te ajudar. Ei, me dá seus óculos que eu vou limpar ele pra vocês. E aí, quando você coloca ele de volta, você fala, meu Deus, como o mundo é lindo. Como a vida é colorida, né? Mas não deixa se esgotar completamente. Não deixe se esgotar completamente. Busque ajuda. Por isso que o Senhor nos diz lá em Gênesis, não é bom que andeis sós. Seja vulnerável para Deus. Escolha pessoas com quem vocês vão compartilhar. A gente leu com o apóstolo Paulo, né? Teve um grande amigo, Tício, que ele glorificou a vida dele. Ele falou, quando a minha alma se esvaziou de alegria, ele veio e me recarregou. Ele me relembrou o quanto a vida pode ser bonita. Nós precisamos de pessoas que vão nos apontar muitas vezes para o caminho certo. Porque às vezes a gente só consegue ver para o problema, para a dificuldade. E aí existem pessoas que vão nos virar e vão falar, olha aqui, você está em frente ao paraíso, só que você estava olhando só para a escuridão, né? Então nós precisamos também de pessoas. Por isso escolha bem as pessoas que você vai cultivar ao seu lado. Seja grato por essas pessoas. Né? E o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, e ele vai terminar o capítulo 13 falando sobre Jesus. Olha que lindo. Agora, estando ausente, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Por isso que a gente fala, né? Cristo morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, porque ele se fez fraco ali diante da cruz, né? A cruz é um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. Jesus nos provou, nos mostrou o que é ser vulnerável, o que é ser fraco. Mas ele ressuscitou como leão. Essa é a prova viva da sua força, do seu poder, do poder da graça de Deus. E ele fala,
Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos como ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Isso aqui, gente, provem-se a si mesmos. Examinem-se. Examinem-se. E examinar, gente, é diferente de se condenar. Quando você se examina, você é vulnerável a Deus. Você mostra para si mesmo aquilo que você precisa tanto melhorar. Você mostra para si mesmo os pecados que você ainda anda cometendo. Você mostra para si mesmo os seus defeitos, o espinho na sua carne, que tanto dificulta muitos momentos você se doar por inteiro para Deus. Então examinem-se a si mesmo. A gente tende a examinar apenas as outras pessoas. Nós temos tanta facilidade em julgar o outro, esquecemos de nos examinar, de nos provar. Mas examinar é diferente de condenar. Jesus já nos livrou de toda condenação. A condenação nos aprisiona. Quem nos condena é o inimigo. Tantos momentos ele vem trazendo à nossa mente, pensamentos de condenação. Ei, você é isso. Ei, você fez aquilo. Ei, você é ruim nisso. Ei, você tem dificuldade naquilo. Ele vem te condenando, te aprisionando. Então Deus vem e nos mostra, ei, você tem tudo isso, mas você não é isso. Você não é os seus pecados, você não é as suas dificuldades, você não é a sua doença, você não é o que os outros dizem que você não é o seu passado. Você é o que eu digo que você é. Então, se debruce em mim, descanse em mim, coloque a sua esperança em mim. É isso que nós precisamos fazer, nos examinar. Realmente eu preciso melhorar nisso, naquilo, até porque não tem como a gente confessar um pecado se ele está escondido, se a gente nem sabe que pecado que é. Como que a gente vai se arrepender verdadeiramente diante de Deus se a gente não se examinar? Então sim, examinem-se, mas não se aprisionem nisso. Nós não somos os nossos erros. Nós não somos os nossos erros. Amém? E em tudo dai graças. Por isso eu coloquei o título, Todavia me alegrarei, porque independente das nossas fraquezas, independente dos nossos problemas, independente da situação, independente da circunstância, todavia eu me alegrarei, porque nós não dependemos do que o mundo nos oferece, nós dependemos da graça de Deus. Enquanto nós temos ela, Ele nos sustentará. Então fixe seus olhos naquilo que eles não conseguem ver. Além dos seus problemas, além do nosso problema, existe o paraíso. Então olhe mais adiante, não foque só nas suas dificuldades, nos seus problemas, só nos prazeres momentâneos. Não faça como o rei Salomão, que conquistou tudo, mas teve a sua alma abatida, a sua alma vazia, né? Seja como o apóstolo Paulo, que em tudo deu graças, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Deus ama que a gente sonhe grande, né? Sonhar grande não tem aquilo. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho? Dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande mesmo. Sonhe os sonhos de Deus. Mas coloque os seus sonhos no coração dele. Contemple o que você já tem hoje. Não fique esperando ser feliz
quando você tiver algo. Não fique esperando você ser feliz quando você conquistar o carro que você sempre quis. Quando você fizer isso, aquilo, não. Você tem tudo que você precisa para ser feliz hoje. Porque você tem a presença de Deus. Que você tem a presença de Deus. Então entregue para Ele o que você tem de mais importante. O seu tempo e a sua vida. E em tudo, dai graças. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, por essa palavra. Vamos agora meditar diante disso, né? Para que essa palavra dê frutos no nosso coração, permaneça no nosso coração. Feche seus olhos agora. Esquece o que você tem para fazer no minuto seguinte. Foque só no aqui, no agora, no que Deus tem dito para você. Sabe, foca naquilo que Deus falou ao seu coração, nessas palavras. Coloque diante de Deus toda a sua vulnerabilidade, toda a sua fraqueza. Fale com a boca mesmo, fale, Senhor, tá tão difícil nesse aspecto. Senhor, eu tenho tanta dificuldade nisso. Eu tô me sentindo fraca nisso. Eu tô esgotada nisso. Seja vulnerável para Deus nesse momento. Deixa com que Ele te preenche. Que a misericórdia dele se renove nessa manhã no seu coração. Mas para isso, confesse o que precisa ser confessado. Examine o seu coração. O que você tem idolatrado? O que você tem amado? Onde você tem colocado o seu coração? Você tem colocado o seu coração nos prazeres momentâneos? No que você apenas pode conquistar? Ou você tem colocado o seu coração na eternidade? Nas coisas do alto, no que o Senhor pode fazer por você, na força dEle, nas bênçãos dEle, no que Ele já te entregou. Contemple nessa manhã todas as bênçãos que o Senhor já te entregou. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelas Tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai, obrigada pelo Teu infinito amor. Pai, nós viemos te pedir nessa manhã um renovo para a nossa alma, para o nosso coração, para os nossos desejos, Pai, para os nossos sonhos. A gente quer sonhar os Teus sonhos, quer viver a Tua vontade. Para isso nós precisamos ter uma mente transformada, um coração transformado, Pai. Então nós estamos aqui, eis-me aqui, Senhor, para ter um coração transformado por Ti. Pai, me capacita a ser grata no dia de hoje pelo que eu já tenho. Me capacita, Pai, a dar graças em todo momento. Me capacita, Pai, a contemplar a cada momento, a cada bênção, o ordinário da vida, Pai. Me capacita, Senhor, a contemplar a Tua criação, Pai. Me capacita, Pai, a ser plenamente feliz, mesmo diante de tantos problemas, dificuldades, sofrimentos e da fraqueza. Pois o Senhor nos diz, Pai, que é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte. Então eis-me aqui, Pai, que o Senhor sobressaia sobre a minha vida, que eu tenha os Teus olhos, que eu veja o mundo como o Criador vê, Pai. Que eu veja o mundo com a beleza que o Senhor vê, com o amor que o Senhor vê, com a gratidão que o Senhor vê. Que eu tire os meus olhos das trevas, que eu tire os meus olhos da escuridão, que eu tire os meus olhos do diagnóstico ruim, que eu tire os meus olhos só dos momentos carnais, dos prazeres carnais, que eu tire os meus olhos só daquilo que eu tanto quero conquistar e que eu coloque meus olhos diante da Tua eternidade, da Tua graça, do Teu amor nessa manhã. E todas as outras coisas, Pai, que virão, me complementarão, Pai. Todas as coisas virão, Pai, mas não serão elas que vão completar o meu coração, porque eu estou com o meu coração diante do Senhor. Nos leve para o centro da Tua vontade, nos livre de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém, pessoal. Hoje é dia 19 de junho. 19 de junho. E a palavra de hoje é uma velhice produtiva. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Não importa quantos anos você venha caminhar com o Senhor, Ele jamais a deixará desamparada. Não é bom saber disso? Somente o mundo nos desampara. Somente o mundo ousa dizer: você não tem mais valor depois de certa idade ou quando perde a força física. Aos olhos de Deus, você nunca envelhece. É sempre imensamente valiosa para Ele. Deus nunca deixa de ter um propósito para a sua vida e providenciará para que você produza frutos até o dia em que a chamar para morar com Ele. O salmista orou: não me rejeites agora em minha velhice, não me abandones quando me faltar as forças. E também pediu: não me abandones, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos. Deixe-me proclamar tua força e esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Enquanto você estiver aqui na terra, Deus terá um propósito para a sua vida. Ele colocará em seu caminho pessoas que necessitam ouvir a verdade e as boas novas. E você será aquela que Ele escolheu para transmitir a sua mensagem de amor. Deus é eterno, como é bom saber que todos os meus dias estão em tuas mãos. Muito obrigada, porque conheces cada detalhe de meu futuro e jamais me deixará desamparada. Permita que eu continue a dar muitos frutos para ti até o dia em que me chamares para teu lar celestial. Que lindo, gente! Glória a Deus! Glória a Deus! Às vezes a gente esquece, né? Que a vida passa como um sopro. A gente não valoriza os mais velhos e nós esquecemos que nós também um dia seremos os mais velhos. Eles com tanta sabedoria de viver. Olha aqui, minha mãe tá na live. Te amo, mãe. Graças a ela, graças ao meu pai, né? Eu pude contemplar, posso contemplar o amor de Deus. Então sejam gratos pelas pessoas que rodeiam vocês. Sejam gratos pelas pessoas que ensinam o amor de Deus para vocês. Às vezes é a sua avó, às vezes é uma tia, às vezes é uma conhecida. Não importa, mas dê valor para aquelas pessoas, né, que te mostram o que verdadeiramente importa na vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou colocar um louvor. Não podia ser diferente. Esse louvor, ele é conhecido, né? Todavia me alegrarei. E é isso, gente, que a gente comece essa semana sorrindo para a vida. Mesmo diante dos problemas, sorria para a vida. Sorria para as pessoas. Sorria para Deus, né? Coloque um sorriso no rosto. Coloque gratidão no coração. Olhe com os outros olhos para a vida. Em tudo dai graças. Fixe isso no coração, sabe? Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Amém? E glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada por mais um dia. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo, né? Nós estamos juntos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo nosso devocional diário. Amanhã nós começaremos a Gálatas, que é uma bênção também. E é isso, glória a Deus. Se você quer assistir a live, enviar, compartilhar para outra pessoa, a live fica salva no YouTube. Então se inscreva se você não é inscrito. É Isabela Noli. Também fica salvo 24 horas no Instagram. Então pode ir lá, compartilha. E no nosso WhatsApp, nós temos o grupo do WhatsApp, que o link tá na minha bio do Instagram. Amém? Então, hoje vou colocar esse louvor, chama Todavia me alegrarei. Amém? Gente, esse cenário é lindo, não é? Tá todo mundo elogiando o cenário.
Esses quadros são lindos mesmo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu já ouvi você falando, comentando, né? A Rê falou assim que acha lindo a live, menos os louvores, porque são para ganhar dinheiro em cima da palavra de Deus. Eu discordo disso, porque assim como existem músicas, né, aí do mundo, existem louvores. E glória a Deus pelos louvores. Os músicos, gente, todo mundo que trabalha, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. A gente desvaloriza muito as obras de Deus. Então a gente desvaloriza muito as pessoas que trabalham para as obras de Deus. É claro que realmente a gente fica muito chateado porque existem pessoas que usam de forma desacerbada o dinheiro, né? Usam de forma errada. São homens. A gente não pode focar nesses homens. Mas deixa eu te falar, valorizem as pessoas que trabalham para as obras de Deus. Essas pessoas também têm contas a pagar, famílias que sobrevivem dela, né? Essas mesmas pessoas têm pais, filhos, esposas, maridos, têm um lar, né? Essas pessoas também merecem viver. Os cantores gospel também, né? Quanto Deus usa essas pessoas, a gente tem que prestar atenção nas letras, mas o quanto o louvor edifica a nossa vida, né? O quanto o louvor edifica a nossa vida. Então, glória a Deus por isso. A gente não tem dimensão, gente, do que é gravar uma música, do preço que é gravar uma música, do quão caro é gravar uma música, né? Então, a gente precisa valorizar todos os trabalhos, né? A pessoa que canta para Deus, e tantas vezes é tão desvalorizada as pessoas que cantam para Deus, as pessoas que trabalham para Deus. Então, não desvalorizem isso, não foquem apenas no que é ruim. Tantas pessoas estão se afastando da igreja porque falam que na igreja existem coisas ruins, né? Gente, como assim? Em todo lugar, né? São homens, a gente não pode olhar só pelo lado ruim. Se for dessa forma, você vai viver numa bolha e vai falar, eu me basto, e não é. Existem muitas igrejas boas, existem muitas pessoas boas que trabalham para as obras de Deus. E a gente precisa valorizar isso, né? As pessoas que trabalham para as obras de Deus dedicam toda a sua vida. Assim como existem pessoas que fazem mestrado, doutorado, não sei o que mais e tal, existem pessoas que dedicam toda a sua vida para transmitir o seu conhecimento, para ajudar as outras pessoas, né? Então, não é ofendendo você, e tudo bem, né? Vocês não vão concordar com tudo, nós não vamos concordar com tudo, e é isso. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a gente muitas vezes julga coisas, sabe? E o mundo de Deus, e assim as obras de Deus, e as pessoas que trabalham para as obras de Deus. A gente precisa valorizar isso, amém? E outra coisa que me veio à mente aqui, é que hoje em dia a gente está vivendo duas polarizações. Pessoas que pregam o evangelho da prosperidade, que é só em cima do dinheiro. E existem pessoas que pregam o evangelho da escassez, onde você não vai conquistar nada, onde você não pode ter nada, onde sua vida é muito sofrida. E a gente vê o evangelho é exatamente o contrário, né? Do que Jesus prega pra gente, do que as pessoas pregam, né? Deus quer que sejamos prósperos, sim, que sejamos felizes, né? Que tenhamos uma vida digna. Só que nós não podemos adorar o dinheiro. É diferente, é consequência, porque senão a gente vai ficar igual o rei Salomão. Vai ganhar a vida, aparentemente, vai conquistar todas as coisas, mas vai perder a alma, e nada adianta disso, né? Então, tem um equilíbrio. Eu não, sabe?
Deus nos mostra todos os dias a sermos pessoas sábias, a sermos pessoas equilibradas, né? E a gente vive hoje em um mundo polarizado, com dois extremos, ou é muito ou é nada. E não é isso, gente, né? Não é isso. O que Deus nos mostra é que tudo que a gente tem, que a gente compartilhe. Como que você vai compartilhar em muitos momentos o que você não tem? Então, se você tem, doe para as outras pessoas, seja grato. E vamos viver, ter mais sabedoria de viver, né? Ter mais sabedoria de viver. A gente não pode ser escravo, sabe? Dessas coisas, obviamente não. Mas a gente precisa ser grato por todas elas. Amém? Eu só quis fazer um adendo nisso, porque não é a primeira vez que a Rê fala isso e eu não tô te ofendendo, tá? De forma alguma. Mas é só porque a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente, não sei, a gente dificulta as coisas um pouco, sabe? A gente dificulta. A gente olha com olhos ruins para todas as coisas. Então, quando a gente... Sabe, o pastor Cláudio, eu ouvi uma pregação dele e ele um dia falou uma coisa que muitas pessoas estavam criticando, falando assim: nossa, mas agora toda esquina tem uma igreja. Aí ele falou: gente, na rua da minha casa tem não sei quantos botecos. Não pode ter igreja? Glória a Deus pela igreja, né? As pessoas são muito críticas hoje em dia. É claro que a gente precisa saber equilibrar, né? Essa é a minha opinião. Então, é isso. Se você não concorda, se você concorda, se você não gosta do louvor, mas o louvor é uma bênção e nos conecta muito à presença de Deus. E esse louvor chama Todavia Me Alegrarei. Exatamente, amém. Eu também, Rei. Gente, tá bom. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, no produto da oliveira renda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Te amo, primo. O choro dura uma noite. Eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira
que não haja futuramente um produto novo e ferramenta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. eu creio, eu creio. Diga comigo, vai. Glória a Deus, pessoal. Amém. Eu recebo todo carinho em nome de Jesus. Amém, pessoal. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Afinal de contas, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso Ele nos diz, essa é a promessa e Ele cumpre, porque a cada dia Ele nos sustenta, né? Então, obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui todos os dias. Eu tô lendo todos os comentários, eu saio aqui do coração, com o coração cheio de gratidão pela vida de vocês. Amém? Eu vou fazer a live do jejum. Muitas pessoas me pediram live explicando sobre o jejum. Vou fazer provavelmente semana que vem, tá? Mas eu combino direitinho com vocês. Então, se você tá aqui no TikTok, me segue no Instagram, pra você não perder. E é isso. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês, o dia de vocês. Coloca um sorriso no rosto e bora ser grato por essa vida, por esse dia que o Senhor nos deu. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo!